Muito bem, irmãos, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos estudar essas parábolas aqui que Jesus conta e Marcos faz questão de registrar. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 34. Marcos, capítulo 4, de 1 a 34. Se você tiver sem sua Bíblia, tem a projeção aqui para te auxiliar. Mas se você tiver com a sua Bíblia, vá acompanhando com ela. Se tiver com caneta, quiser ressaltar algum versículo. Isso é muito importante, esse hábito da gente pontuar algumas questões da Bíblia. Marcos 4, que diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. Nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiver medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, lhes dará, e ao que não tem, até o que tem, lhes será tirado. Versículo 26, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo ele lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que
todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes punha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, fala conosco através dessa história, desses trechos das Escrituras, dessas parábolas que Jesus contou, que Marcos fez questão de separar e colocar aqui no seu livro, no seu texto, com uma intenção. Revele ao nosso coração e que isso seja a palavra do Senhor para nós, nos dias atuais, ao ponto, ó Deus, a gente sair daqui com uma certeza de que o Senhor falou conosco e vamos seguir a Tua palavra, vamos ser terra boa para frutificar. Eu oro, Deus, para que a semente que está sendo lançada nessa noite encontre terra boa, corações sedentos, corações que queiram viver algo novo da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, lembrando algumas questões do Evangelho de Marcos, como eu falei lá no início, quando a gente começou a estudar, cada evangelho tem, assim, a sua forma de trabalhar, a sua intenção, né? E eu fiz ali até uma comparação, como se os livros fossem um filme, que tipo de filme que seria os livros, né? Então, falei ali de João, né, como um livro, como um filme ali, aqueles que ganham Oscar, que tem aqueles diálogos, né? Falei de Lucas, né, como um filme autobiográfico, como aquela história que começa lá contando desde pequeno até o final. Falei de Mateus, né, que é aqueles filmes que você fica indo e voltando no passado, no futuro, aquela coisa assim. E Marcos eu ressaltei que ele é um livro, né, é como se fosse um filme de ação. A intenção do autor é acelerar as coisas, é mostrar Jesus em cena, Jesus agindo, Jesus trabalhando, curando, visitando, pregando a palavra, semeando a palavra. E por isso que Marcos não é um livro que tem muitas parábolas. De todos os evangelhos, é o evangelho que tem menos parábolas. Diferente do evangelho de Lucas, que é o que tem mais parábolas. Lucas deve ter quase, se eu não me engano, 29 parábolas de 40 que Jesus contou. Então Lucas tem uma intenção de colocar mais esses textos. Marcos não, Marcos fez uma seleção ali através de Pedro, provavelmente, dos relatos de Pedro, e entendeu que essas aqui seriam boas. Depois dessas, provavelmente vai ter só 2 lá para o final dos evangelhos. Então não é um livro que tem muitas parábolas, mas as que tem, precisa chamar a nossa atenção. E Marcos coloca nesse bloco aqui no capítulo 4, algumas delas, e com a mesma temática praticamente. A semente, a palavra que está sendo semeada, o Jesus que semeia a palavra, o Jesus que é um pregador da palavra, a palavra que está sendo semeada para a multidão. Então a intenção de Pedro e de Marcos aqui ao ressaltar esses textos é dizer assim, Jesus ele está semeando, a palavra está sendo pregada e precisa ser pregada. E o porquê que não está frutificando, o porquê que ela enfrenta desafios. E essa é uma pergunta, é uma questão para nós também, queridos, nos tempos atuais. A palavra continua sendo pregada. Nesse exato momento que nós estamos aqui, se você pegar o seu celular e fazer um exercício e colocar no YouTube e escrever assim, culto ao vivo, você vai ver um monte que está tendo agora, acontecendo ao mesmo tempo. Palavra, e provavelmente nesse horário é a hora do pastor estar pregando. Na maioria das igrejas, esse horário, se você colocar lá, você vai ver alguém com microfone, alguém falando, pregando, semeando palavra, domingo após domingo, dia após dia. E essa palavra tem sido semeada no Brasil, pelo menos há 500 anos, quase. Porque desde lá da fundação do Brasil, lá no século XVI, já tinha gente vindo para o Brasil, da Europa, para semear a palavra de Deus aqui. Historicamente, a igreja presbiteriana, desde o século XIX, ela está pregando a palavra no Brasil. Enfim, quantos movimentos evangélicos, católicos, né, que estão pregando a palavra. A grande questão, irmãos, por que a palavra pregada, ela não resolve o problema? A gente vê um país como o nosso, irmãos, de tanta corrupção, de tanta injustiça, né? E aí, eu não falo só da questão política, não, porque às vezes parece que o problema está só na política, mas é em tudo.
Todos os lugares onde você anda, você vê barganha, corrupção, injustiça, falta de moralidade, falta de ética, falta de amor, falta de zelo. Você vai vendo essa perversidade se alastrando com o tanto de palavra, de semente que está sendo lançada. Pelo menos para mim é uma questão que me chama a atenção. Me chama a atenção, porque quando eu olho para a minha vida, Rodrigo, eu como um leitor da Bíblia, não só porque sou um pregador, mas porque tenho a palavra de Deus como regra de fé e prática na minha vida e procuro viver a partir dela, eu me questiono, Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, mas por que muitas vezes eu não consigo? Por que a palavra, ela não tem essa eficácia? Por que a gente olha para as mídias, a gente olha para o jornalismo, a gente vê igrejas evangélicas metidas em rosco de corrupção, sendo que é o lugar da pregação da palavra? O que está acontecendo? Por que a gente vê notícias de pastores, padres, líderes religiosos envolvidos com escândalos morais, escândalos éticos, financeiros, tanta coisa errada? Gente que é da palavra, gente que tem o contato com a Bíblia. Por que a gente vê tantas pessoas que domingo após domingo leem a Bíblia, pregam a Bíblia, mas não conseguem amar? Tem uma dificuldade enorme de amar e de perdoar e de recomeçar. É uma questão, irmãos, para a gente pensar. E Marcos coloca isso aqui, irmãos, e ele dá algumas dicas para nós. O porquê que muitas vezes a palavra, ela não gera fruto, essa semente não frutifica. E a primeira dica que ele nos dá aqui, irmãos, é que nem todas as pessoas estão no mesmo nível. Ao começar com uma parábola do semeador, ele destaca 4 tipos de pessoas, que pode estar sentado agora, em um desses bancos aí, ouvindo a mesma palavra, domingo após domingo, mas o efeito é diferente em cada uma delas. São pessoas que não estão no mesmo nível. E aqui, irmãos, a culpa não é da semente, porque a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. A questão é como tá, é a terra, é o lugar que a semente cai. Aqui ele vai falar que tem uma semente que cai ali, e quando cai logo a ave já vem e pega. E na explicação de Jesus ele vai falar que é o diabo que rouba a palavra. É como se fosse aquele sujeito que está sentado aqui, mas ele está em Nárnia. O diabo está roubando da mente dele a palavra. Ele não consegue concentrar. Ele está sentado aqui, mas sabe o que é a preocupação dele? Não é se Deus vai falar, é a conta que ele tem que pagar amanhã. Ou ele está aqui assim, esse ar-condicionado está muito gelado, hein? Acho que eu vou lá tomar uma água, e toma 10 copos de água. Cara, tomando água. Sabe o que é isso aí, irmão? Às vezes eu brinco com isso, mas às vezes é verdade, às vezes é o diabo mesmo, roubando a palavra. Sabe esses irmãos que eu falei lá, eles tinham saracutico, siricutico, mas o saracutico eu até dei explicação teológica para o irmão lá fora. Siricutico é o que vocês têm, normal. Saracutico é o demônio mesmo. Sabe o que é isso aí, irmão? É o crente que não suporta a palavra, o diabo já arranca. E às vezes está sentado aí, e é esse sujeito que amanhã ou depois está lá na firma falando, eu sou crente, eu sou de Jesus. É o mesmo sujeito que daqui a pouco está passando com um carro de alto-falante, pedindo um voto para você, para se tornar um vereador na cidade. É o que senta aqui, mas não suporta, não consegue ouvir, tem ranço. É o tipo de crente, aí não frutifica. Mas também vai falar daquele crente raso, da profundidade de um pires. Sabe qual que é esse tipo de crente? É aquele que vem para a igreja, ele pula, ele samba, ele sapateia, ele fala, ele manifesta, ele acaba o culto, ele pastor, a palavra foi abençoada, ele chega para o André, para o pessoal do louvor, que música bonita, que maravilha, ai que culto, que igreja, que acolhimento, que ministério, que junta diaconal, que tudo, aquela empolgação. Agora vai, eu vou para cima, eu vou ver para Deus. Aí ele posta uma foto dele no culto. Minha semana vai ser de vitória, minha semana vai ser abençoada. Ele faz um sinal da cruz, ele anda com o pé direito nos lugares, ele vai fazendo todo esse ritual. Mas quando a terça-feira, o irmão já foi.
já foi. O sol bateu, a terra até deu um frutinho ali, mas secou. É o irmão que não tem gás. É o irmão que não tem continuidade. É o irmão raso. É o irmão apenas da emoção. É o irmão do oba-oba. É aquele irmão, pastor, por que você não faz um show gospel? Pastor, por que você não põe uma fumaça lá para a gente pular? Pastor, por que a gente não faz festa não sei do que? Pastor, mas quando a palavra entra, irmão, não transforma. Passa 10 anos, o irmão está do mesmo jeito. Eu tenho um amigo, que ele já é até um senhor já. Deve ter uns 60 e poucos anos. E ele, irmão, quando toca uma música da década de 80, eu acho, não lembro se é 80, 90, que fala não se reprima, não sei quem lembra dessa música. Quando tem as festas assim, irmão, esse irmão parece que voltou lá na década de 80, ele fica no negócio, irmão. E toda vez a gente toca de propósito para essa música só para ver se o irmão amadureceu. E o irmão está lá ainda, irmão, não se reprima. É o irmão da empolgação. Mas é o irmão que a palavra não amadurece ele, passa ano, ele está com a mesma piada. Sabe o que é? É o irmão que não suportou a pressão. É o irmão que até queria, é o irmão que estava animado, estava empolgado, mas a primeira pancada da vida, a primeira tribulação, o irmão arriou. O irmão desanimou. O primeiro enfrentamento que o irmão teve, quer saber, não vai dar não. É a primeira virada de costa que esse irmão teve. É o primeiro desacerto na vida. É o irmão que estava no gás. Aí aconteceu uma situação, acabou pro irmão. Aí, pastor, lida bastante com essa turma, hein? Nós tivemos um acampamento, irmão. Foi uma bênção lá quem foi. Né? Nesse ano lá, o pessoal lá, igual todo ano, que dá um gás, irmão. Mas tem irmão que passa 2 semanas depois do acampamento, sumiu, irmão. Aí quando chega a época do acampamento, o irmão está lá. Eu vou apelidar esse irmão de irmão acampamento. Mas durante o ano acaba o gás. Por quê? O que for, irmão? Não, sabe o que é, pastor? É as lutas. Ô, irmão, que pena, né? Que é só você que passa por luta, né, irmão? Eu fico com dó de você, porque nós temos 220 membros na igreja, e dos 220, só você que passa a luta e afasta. Os outros não. Eu fico triste, irmão, porque Deus, assim, ele olha para todo mundo, mas chega para você, ele vira as costas. E aí ele solta o cachorro, o diabo para te morder. Aí você desanima. Você acredita, irmão, que tem isso aí? É o que as tribulações, quando o sol bate, a semente até frutificou um pouquinho, mas ele espana, numa linguagem mais popular. É o irmão que não é resistente. É o irmão que não aguenta. Mas vai falar do outro irmãozinho também. Por que às vezes a palavra não frutifica e a gente não avança? É o irmão que Jesus vai dizer que a semente foi jogada, foi semeada perto dos espinhos, e os espinhos sufocaram. E na explicação de Jesus, são as ilusões desse mundo. É o irmão da prosperidade. É o irmão que Jesus é só o degrau para ele alcançar o seu objetivo. Então, se a meta dele é crescer na vida, a meta dele é ser próspero, Jesus vai ser o meu trampolim. Então eu vou fazer de Jesus o mecanismo para que eu possa ser abençoado, porque eu estou de olho na materialidade da vida. O meu olhar não são nas coisas eternas, não são nas coisas espirituais, o meu olhar é para as coisas materiais. Então eu vivo em função disso, e se a igreja, ou a religião, ou Jesus me favorecer para isso, eu estou dentro. Mas se eu perceber que nessa igreja não tem esse negócio, que lá o pastor fala só de renúncia, que tem que servir, e que não tem prosperidade aqui, que a prosperidade é estudar, trabalhar e crescer na vida, aí eu estou fora, eu vou para a igreja do bispo fulano de tal, que lá no final do culto ele chama para fazer a oração da riqueza, e ele dá uma soprada lá, pastor, que arrepia até a alma, parece que meu bolso até enche de dinheiro na hora que ele sopra, porque o meu olhar é materialista, e os espinhos
sufoca esse tipo de gente. A palavra está sendo semeada. E por que o Brasil continua do mesmo jeito? Porque teu irmão que está sentado aqui vai estar pensando em tomar água, não está nem entendendo o que eu estou falando aqui, que o diabo já roubou a mente dele. Porque tem um irmão que ele até começou bem, mas aí as lutas vêm, e aí, irmão, a luta vem mesmo, irmão. Você não é diferente de ninguém, a luta vem mesmo. E tem uns, irmão, que é lamentável o que eu vou dizer aqui, tem uns que parece que a coisa aperta mais também, viu? Tem uns irmãos, assim, eu como pastor, um olhar assim, mais observador, irmão, eu percebo que tem certos irmãozinhos que ele enfrenta mais mesmo que outro aqui. E às vezes eu como pastor não tenho uma palavra para dar para o irmão, eu tenho que estar junto. Então, irmão, luta vem. Mas tem um irmão ganancioso, o irmão da ilusão, o irmão que está perdido nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo contaminou o seu olhar. Deus, Cristo, Jesus é secundário. É aquele irmão que negocia assim, ó, fácil, a sua fé, os seus valores, em nome de uma materialidade da vida. É irmãos que o tempo todo vai lamentar, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho, porque eu não sei o quê, e vai perdendo a vida, vai perdendo a alegria. Não serve, foi abafado. Mas Jesus fala também do quarto homem, ou da semente que caiu na terra boa, e essa frutificou a 30, a 100 por um. É aquele irmão que passou já desse processo, que talvez um dia lá atrás, ele era o bebedor de água do culto, ele era o cara da pregação, dava o saracutico dele lá, mas ele venceu, ele saiu dessa, ele falou, não, eu quero mudar, eu quero sair desse espaço aqui, eu quero bloquear a ação de Satanás na minha vida, eu não quero mais ser presa fácil, eu não quero ser facinho pro diabo, eu quero firmar minha passada, eu vou agarrar com Deus, eu vou pegar firme. E aí ele passou desse primeiro momento. Aí o que aconteceu? Quando você passa esse primeiro momento, sabe o que acontece? Você enfrenta a luta mesmo, você vai para o campo de batalha da vida, sua fé vai ser provada, trabalhada, testada, aí você vai olhar para o autor e consumador da sua fé e vai continuar de pé, firme, como diz lá o apóstolo Paulo, eu sei quem tenho crido, eu continuo firmado na rocha que é Cristo, pode vir o que vier, como tem os nossos irmãos aqui da igreja. E aí você vai perseverando. Aí você vai ver que a vida não é um mar de rosas, que às vezes a luta que você está vivendo, ela não vai ser resolvida. E a materialidade dessa vida não vai te iludir. Você vai entender aquilo que Jesus diz em Mateus 6:33, que o que é o principal que o homem precisa fazer? Buscar o seu reino e a sua justiça. Você vai entender isso como missão. E você vai falar assim, tendo ou não tendo, eu servirei ao Senhor. Aí quando você atravessa esse terceiro estágio, você é o sujeito que frutifica a 30, a 100 por um. E sabe quem é esse tipo de sujeito aqui? Segundo as escrituras, é aqueles que quando Jesus terminou a sua palestra, a sua palavra, a Bíblia fala que multidões iam até ele. A turma ouviu lá, talvez alguém ali ouviu, não entendeu, foi nada e foi embora. Mas teve uma turma que ficou com os discípulos e falou assim, mestre, explica para nós essa parábola. É esse tipo de gente, irmão, que cresce. O que Jesus está dizendo aqui, que tem gente que escuta, mas não entende, e aí se não entender não vai ser perdoado, o que ele está querendo dizer com isso? É gente desinteressada. E Jesus não vai jogar pérola aos porcos. Às vezes a gente fica numa venda de Jesus assim, irmão, para os outros. Oh, você tem que aceitar Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Irmão, Jesus não está à venda. Jesus não é alguém oferecido assim. Às vezes quando eu vou orar com alguém, eu falo com a pessoa assim, ó, irmão, vamos orar para ver se Jesus te aceita? Vamos conversar com ele agora em oração, para ver se ele te aceita? Não é nós que tem que aceitar ele. Às vezes a gente fica vendendo Jesus barato. E Jesus ele estava falando em parábola. Quem tiver interessado vai ficar aqui, vai permanecer, vai procurar entender e aprender e vai frutificar. Mas quem não está interessado, ó, vai vazar na fumaça, vai sumir na fumaça como muitos saíram. E a vida cristã, irmãos, é assim. A palavra vai sendo semeada, mas os que permanecem são os interessados, são os que querem aprender. Eu me lembro, irmãos, quando eu cheguei na igreja em 2006, eu era um curioso de igreja. Aí um dia lá,
na escola, eu gostava de escola dominical, gosto ainda. Mas eu fui muito aluno assim, de escola dominical, aí um dia a professora lá ligou, falou que não ia, a classe estava tudo lá esperando ela, deu um problema lá de saúde nela, e ela ligou para o pastor e falou, pastor, fala para o Denis dar aula. Nunca tinha dado uma aula na minha vida, irmão. Aí o pastor chegou lá assim, ó, a Luciene, chamava Luciene, a mulher, falou que é para você dar aula para os jovens aí. Eu falei, mas como assim dar aula? Assim, não, ela falou que você está preparado para dar aula. Eu falei, mas como que eu estou preparado? Não, ela falou que você está. Aí comecei lá, irmão, nós mesmo, nós sei que, e a coisa foi indo lá. Conta a história dali, de cá, lê um versículo, lê a revista. Aí depois eu perguntei para ela, mas por que você me colocou? Ela falou assim, porque você é interessado. Porque desde quando você chegou aqui, você pergunta, você quer saber, você quer entender, você quer Bíblia, você quer Deus. Você atravessa a cidade para querer estar aqui na casa do Senhor. Eu não sei, irmão, eu tenho uma autocrítica, eu sei que eu não sou uma pessoa, irmão, assim, das mais inteligentes, irmão, mas eu quero aprender. Eu sou daqueles, irmão, que eu estou num lugar e alguém fala uma palavra que eu não conheço, eu não engulo não, eu vou lá saber o que é que ele está falando. Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero entender o que está acontecendo. Eu estou igual o Paulo, irmãos, não que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu vou atrás. E esse tipo de gente, irmãos, com esse comportamento, que é o que frutifica, que é o que sobe de nível, irmão. Mas aqueles que ficam esperando alguma coisa acontecer, eu vou esperar quando acontecer tal coisa, eu vou esperar quando o pastor trocar, eu vou esperar quando a aula for tal, eu vou esperar quando eu conseguir aquela promoção no trabalho, eu vou esperar quando eu tiver aquele carro, eu vou esperar quando os meus filhos formar, eu vou esperar. É o irmão que vai ficar lá, não me reprima, que eu contei aqui. 60 anos de igreja. Ele está dançando ainda, não me reprima, como se fosse na década de 80. Não evoluiu. Não cresceu. Tenho um amigo de infância. A gente era muito amigo. Com 13 anos ali, ele era bem, mas assim, a família era mais estruturada financeiramente que a minha, então a mãe dele dava todas as coisas para ele. Naquela época tinha uns tênis, a gente era skatista, tinha um tênis chamado Kicks, que era bem caro assim, a mãe dele dava esses tênis, dava as coisas, e minha mãe falava, não tem dinheiro, se você quiser você tem que trabalhar. E naquela época você podia trabalhar novo, assim, não tinha as leis, assim, as regras igual de hoje. Com 13 anos eu bati na porta, dava uma firminha lá, falei pro moço, ó, eu quero trabalhar, e me contratou, dali comecei a trabalhar até hoje. Fabriquinha de caixão, fazia caixão, fui lá fazer caixão, meu primeiro emprego. Meu primeiro ramo, tem na carteira lá, fazer caixão, depois montei plaquinha. 13 anos, irmão. Aí eu ganhava meu salarinho, ia comprando as coisas e tal. Aí os anos foi passando, aí vai chegando a idade, tem aquela idade de apresentar por tiro de guerra, você vai tirando os documentos, reservista, carteira de motorista. Antigamente, eu não sei como é que tá a meninada que vai fazer 18 anos. Antigamente, a expectativa de um homem, quando fazia 18 anos, o que era, Pedro? Tirar tão esperada a carteira de motorista. Fui lá, tirei minha carteira de motorista, foi tudo certinho. Esse meu amigo, irmão, se eu falar para você que ele está até hoje, andando com uma bicicletinha desse tamanho, pichando o muro na rua, ele não tem um documento. Aí, esses tempos atrás, eu fui para Limeira, encontramos um amigo semelhante nosso lá, e ele falou assim, você precisa orar pelo fulano de tal. Que ele está lá, ele parou em 2000. Ele está lá em 2001 ainda. É triste, irmão, ver essa situação, mas eu vou dizer para você, tem gente que na fé tá assim, irmão. A pessoa é adulta, a pessoa é chefe de empresa, mas na fé, irmão, é o ignorante. Porque é aquele bebedor de água da hora do culto, é aquele que não suporta a tribulação, é aquele materialista, é aquele que não evolui, é aquele que a semente é pregada, é semeada dia após dia, mas ele não cresce. E esse crescimento, irmãos, tem a ver com Deus? Tem, nós vamos ver isso aqui, mas tem a ver também com o nosso interesse. Jesus dá esse exemplo aqui, quando os discípulos ficam e aqueles perguntam para ele. Tem uma outra passagem, irmãos, que Jesus está pregando uma palavra dura, para essa multidão que vai atrás dele, e a turma começa, embora. Ele chega para os discípulos e fala, e vocês, vão ficar aí, vão embora, o que vocês querem da vida aí? Aí é o Pedro que fala, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele fica, ele aguenta a pancada.
Jesus morre, ressuscita, o Espírito Santo desce, a igreja está ali caminhando, pregando, os discípulos começam a ser perseguidos, Pedro é preso, e aí fica lá um debate, solta, prende, como é que vai fazer com essa turma? Aí resolve, vamos soltar, mas é o seguinte, vocês vão sair, mas não é para vocês falar mais nada de Jesus não. Pedro fala, como é que eu vou deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos? É alguém que permaneceu. É alguém que cresceu. Então, irmãos, primeiro momento que a gente aprende com essas parábolas é que a palavra sempre está sendo semeada, porque o versículo 33 fala que com muitas parábolas semelhantes ele dispunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. No versículo 2 fala que ele ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, então ele está ensinando, está pregando. Mas aqueles que são interessados, aqueles que perguntam, que pedem explicação, Jesus fala, para vocês vai ser revelado o reino de Deus. Mas para a multidão que vem aqui para o oba-oba, é esse tipo de gente que vai ficar aí. É esse tipo de gente que não está enchendo o Brasil. Gente de igreja, gente que está engordando espiritualmente. É gente gospel, mas não é gente crente, discípulo de Jesus que frutifica. Porque estão em níveis diferentes. A grande questão é, qual nível eu estou? E se estou em um desses três negativos, vou permanecer neles? Ou vou querer sair dessa zona de conforto e evoluir? É um chamado, irmãos, para mim e para você, para que a gente possa avançar, para que a gente possa se estruturar melhor, para que a gente possa frutificar. Segundo lugar, irmãos, que a gente aprende, é que Jesus também chama a gente para ser semeador, para a gente participar dessa obra. E a partir do versículo 21 ao 25, ele ali numa conversa com seus discípulos, ele fala um negócio muito sério ali. No versículo 24 ele fala assim, atentai no que ouvis, com a medida com que tiver medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois a quem tem lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe que isso aqui ensina pra gente, irmãos, que o semeador, aquele que participa das coisas de Deus, precisa se preparar, precisa ser responsável por aquilo que aprende, por aquilo que ouve, por aquilo que ele está participando. E se tem uma coisa que a gente vive, irmãos, nos dias atuais, João, é uma crise de responsabilidade. Jesus chama a atenção, atentai, vocês estão ouvindo tudo isso aí, vocês estão ouvindo a pregação, a semeadura, vocês estão aqui, mas amanhã é vocês que estão no campo. Então toma cuidado. Vocês estão ouvindo, porque vocês vão ser cobrados disso. Isso aqui, irmãos, é um chamado para o crescimento e para o preparo, para a responsabilidade. Hoje eu conversando com o irmão de manhã na escola dominical, eu estava falando um pouco da minha vida como pastor. Eu, o tempo todo, irmão, eu preciso provar que eu sou crente, provar que eu sou pastor, provar que eu estou na Bíblia, provar que eu sou de Deus. E ainda assim, será? Mas deixa eu errar, irmão, uma coisinha assim, sabe, dessas coisas mais pesadas, não que eu não erro, eu erro coisa do dia a dia aí, né? Mas esses pecados assim, o pastor traiu a mulher dele, o pastor eu vi ele tomando uma gelada ali no bar, pastor, eu vi ele sendo um soco lá no trânsito, não sei, irmão, eu avisei, eu falei, esse aí, esse aqui, não é assim, irmão? Vamos ser sinceros? Por que é assim? Porque é o tamanho da responsabilidade, irmão. Quanto mais ouvir, quanto mais aprender, maior a responsabilidade. E o tempo todo a gente tem que provar. Fui levar a Jaque essa semana para renovar a carteira de motorista, precisou fazer uma reciclagem lá na autoescola, lá, foi fazer a provinha, chegamos lá, uma mulher lá, falou assim, vocês moram lá no tal lugar, né? Falei, nós moramos lá assim, eu estou reconhecendo vocês, eu sou moradora também da Torre 3, eu paro o carro lá na vaga tal, aí a gente foi conversando. Fomos lembrando um do outro ali, e aí, eu vejo vocês e tal, aí a Jaque entrou para dentro para fazer a prova, e ela falou assim, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode fazer. É que eu te vi um dia com a camiseta lá, acolhimento, que é a camiseta nossa aqui da igreja, aqui. Aí eu fiquei na dúvida, né, ele tá com a camiseta, né, acolhimento. Aí eu pensando que ele ia falar assim, ele é crente, ele é de igreja, olha que benção. Sabe o que ela falou, Felipe? Eu falei pro meu marido, algum amigo dele deve ter dado essa camiseta para ele.
Irmão, eu falei assim, agora eu vou montar aqui, agora eu vou dar uma carteirada. Não, eu sou pastor, aquela coisa. Eu estava numa construção de raciocínio assim, irmão. Eu estava com a camiseta. Não, então, era você mesmo, a camiseta acolhimento. É porque eu estou dizendo que lá na igreja nossa, a gente também tem uma camiseta dessa de acolhimento. Eu falei assim, será que alguém deu essa camiseta para ele? Irmão, não passou pela cabeça dela que eu podia ser um acolhedor, que eu podia ser alguém de Deus. Eu todo dia tenho que provar, irmão. Aí eu falei, vou dar uma carteirada mesmo assim. Falei, não, eu sou pastor, irmão. Ela mudou de assunto ali. Ah, vizinho, isso aqui. Irmão, a nossa vida o tempo todo precisa ser preparada. Olha o meu exemplo, irmão. Eu sou até lá no condomínio, lá assim, o Isaac me vê lá, Isaac, eu tô assim, o que você me vê lá, eu tô na bênção lá, tô quebrando o condomínio, falando palavrão. O síndico sabe que eu sou pastor, me chama ali de pastor. Mas a vizinha falou, não, ele ganhou a camisa. Não é possível esse sujeito ser de igreja. Ele deve ter ganhado de alguém. Sabe igual você ganha camisa de político, que você usa para trabalhar? Ele ganhou da igreja. Então, irmãos, o tempo todo a gente está sendo colocado à prova. Mas a gente vive num tempo da fuga da responsabilidade. E aqui Jesus, ele nos alerta, nesse processo todo de semeadura, vocês estão aqui, a palavra está sendo pregada, amanhã vocês que vão pregar, fique atento com aquilo que vocês ouvem, para que vocês possam viver, porque à medida que vocês ouvirem e cobrarem, vocês vão ser cobrados. E a gente vive num tempo que as pessoas não querem ser cobradas, não pode falar nada, as pessoas não querem se preparar, não querem evoluir. Então, irmãos, dentro desse processo de crescimento espiritual, de semente, a gente precisa assumir a bronca. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades como cristão, daquilo que a gente ouve. E isso aqui, irmão, tá sentado num culto assim, igual o nosso. Ouvindo pregação, isso aqui dá um problema, irmão. Sabia que dá? Sabe qual que é o problema que dá? Porque você ouviu. Aí você não tem mais opção. E se você ouviu, você já testemunhou da palavra. E se você sai daqui e não pratica ela, irmão, a cobrança de Deus a partir disso é maior. Diferente do Zé das Quantas, que está lá vivendo a vida dele, que não ouviu foi nada. E às vezes o Zé das Quantas vai passar a vida inteira dele assim, e de repente ele está lá na porta do céu, lá entrando lá. E você é o sujeito que recebeu semente a vida inteira, e você continuou o mesmo, você não evoluiu, você não se preparou, você não assumiu responsabilidade, você não cresceu, você ficou um bebezinho na fé o tempo todo achando que os outros vão ficar com você no colo lá fazendo gugu dadá para sempre. Enquanto o Zé das Quantas ouviu um versículo lá, agarrou aquilo na sua alma e evoluiu e cresceu. A semente caiu e frutificou. E você ainda está chorando ainda para os campos, é porque o pastor não te cumprimentou, irmão do céu. O que é isso, irmão? Figura de linguagem, tá, irmão? Eu, na minha tentativa, eu tenho que cumprimentar todo mundo, mas aí pode ser que eu dê uma falhada aí também. Quando, irmão, que a semente vai cair, Cátia, nós vamos aprumar, nós vamos assumir a nossa responsabilidade. Então, queridos, essas parábolas nos chamam a atenção para isso. Nós queremos ver o reino de Deus chegar e crescer, como Jesus fala aqui. Precisamos nos comportar como boa terra, para pular de nível, para sair desse estágio. E a boa notícia disso tudo, irmão, que não depende só da força do nosso braço. Não depende só da nossa vontade. A gente tem a nossa participação. Quando a gente vai estudar as doutrinas reformadas, a ordem da salvação, você vai ter um aspecto ali chamado santificação, que é onde nós participamos juntamente com Deus. Diferente de outros atos da salvação, que é algo exclusivo de Deus. Mas no que diz respeito a crescimento espiritual, santificação, preparo, capacitação, a gente participa. Só que em terceiro e último lugar, irmãos, a partir do versículo 26... Jesus falando em parábolas, ele vai fazer aqui uma comparação do reino de Deus. É como se um homem lançasse a semente à terra, e ele vai dizer assim, depois dormisse, se levantasse, de noite, de dia, a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus vai frutificar aquele que se desperta. Deus, dentro dos processos da vida, vai fazer a sua obra. E aí mais para frente ele vai dizer que é como se fosse um grão de mostarda, é pequeno aos nossos olhos, mas quando é semeado vai crescer,
vai frutificar e Deus vai dar o crescimento. Deus vai fazer frutificar. Então quando a gente escuta a palavra de Deus, abre o coração para aquilo e fala assim: Senhor, eu estou nesse estágio, eu não consigo, eu quero melhorar, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer como os discípulos, perguntar para o Senhor, me explica, Senhor, dá uma atenção para mim, eu vou procurar ler mais a Bíblia, eu vou procurar me dedicar mais à vida de piedade, de oração, ao compromisso, à renúncia, a buscar o Senhor, a levar o Senhor a sério. Sabe o que acontece, irmãos? Deus frutifica, Deus abençoa, Deus faz você crescer. E aí ele vai dizer assim: o homem semeou e foi dormir, foi viver a vida e nem viu como cresceu, porque Deus vai fazendo a obra dele. E se você já experimentou disso, dá uma olhada para trás na sua vida, vê o quanto você já evoluiu e cresceu e você nem percebeu, porque Deus foi fazendo a obra dentro de você. Mas a gente precisa se dispor para isso, irmãos, porque Jesus não vai jogar pérola aos porcos. E eu estou nessa também com Jesus, irmão. Eu estou nessa aí. Às vezes parece até ruindade, Fernando. Quando eu perceber que a turma não quer, irmão, eu também não fico lá, não, não. Tem gente querendo, Lurdinha. Eu vou dedicar minha energia, os meus dons, o meu coração, a minha alma, para quem quer. Para quem quer evoluir. Pastor, eu quero, nós estamos juntos nessa caminhada, irmão. Não quero, irmão, então não é comigo a parada. Jesus não vai jogar pérola aos porcos, irmãos. A gente precisa dar um passo, a gente precisa se levantar, leleco. Fala assim: eu quero uma mudança na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu vou assumir uma postura diferente. A partir de hoje nós vamos caminhar dessa forma. A partir de hoje nós vamos fazer desse jeito. A partir de hoje eu vou parar com isso, eu vou cortar isso. Eu vou fazer uma revolução estrutural na minha caminhada cristã. E sabe o que Deus vai fazer, irmão? Você vai estar dormindo, acordado, vivendo a vida, e Deus vai trabalhando dentro de você. Deus vai prosperando, vai abençoando ao ponto de você frutificar a 30, a 100 por 1. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Finalizando, irmãos, olha o exemplo do apóstolo Pedro. Quando a gente estuda o texto, a gente vê que Marcos aqui, ele traz muito relato de Pedro. E Pedro, assim, depois nós vamos ver isso mais para frente. Pedro nega Jesus, Pedro saca a espada lá para querer cortar a orelha lá do homem, lá para proteger Jesus. Pedro vai ter uns comportamentos assim, irmãos, que não é muito compatível com a mensagem de Cristo. Mas sabe qual que é a diferença de Pedro para Judas, irmãos? Que Pedro queria. Ele queria acertar. E aí quando Jesus ressuscita, ele fala para as mulheres, ao anjo, fala: avisa os discípulos, mas fala para o Pedro que Jesus quer conversar com ele. E Jesus conversa com Pedro em João 21, trata Pedro e fala para Pedro fazer o quê? Cuidar das ovelhas. Pedro, isso é uma bênção. Aí a gente vai vendo no livro de Atos, que Pedro vai se levantando ali como homem de Deus. E quando a gente vai para Paulo escreve uma carta de Gálatas, e naquela carta, um pouco do conteúdo ali, tem uma crítica de Paulo a Pedro. Pedro já era um crente, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, Pedro já tinha evoluído muito, mas em algumas áreas da vida, Pedro ainda não estava ali, Paulo exorta. Ou seja, Pedro ainda estava num processo de crescimento espiritual. Mas ele estava querendo, irmãos. Quando a gente vai para os escritos de Pedro, no final da Bíblia, nas cartas de Pedro, irmão, você vê o que esse homem escreve acerca da perseverança, acerca de esperança, acerca de perseverar em meio às tribulações. É um homem, irmão, que saiu do estágio da sementinha que o diabo roubava, que saiu do estágio que ali a tribulação o tirava daquele momento, que saiu do estágio do materialismo. E ele evoluiu, irmãos, porque Deus foi frutificando dentro dele. O desejo de Deus para cada um de nós, irmãos, é que sejamos uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção, irmãos. Deus nos chama para ser uma bênção. E para a gente orar, quando essa história de igreja começou, sabe onde foi? Leleco, eu falei na aula lá. Foi lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para ser um povo, para ser igreja. E qual foi a palavra de Deus para a igreja? Seja uma bênção. Eu vou abençoar vocês, mas seja uma bênção. Que assim, irmãos, Deus os abençoe e que a gente assuma esse compromisso de querer crescer e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus.
Eu convido você a fazer uma reflexão da sua vida sincera. Em que estágio você está, em que nível você está, quando a palavra cai no seu coração? Você ainda está naquele nível assim, ai, não gosto do pastor. Você está no nível assim, quero beber água, quero comer meu hambúrguer daqui a pouco. Você está no nível assim, o pastor fala isso que ele não está enfrentando o que eu estou enfrentando. Estou na luta. Ou você dá aquele, eu estou pensando em ganhar